Bom, boa noite a todo mundo. Quero agradecer de novo a presença de todos nessa sexta-feira de Semana da ASA. Hoje uma visita muito especial do CEO da Amaro, o Francisco Lira. Quero agradecer a presença do senhor e, claro, a presença do nosso professor André Boff, que vai fazer a mediação desse painel. Antes de começar, eu gostaria de informar sobre as aulas complementares, mas ao final da palestra a gente vai enviar um forms pelo chat, que deve ser preenchida, e depois a gente vai fazer o envio para a escola, tanto da PUC Goiás quanto a PUC do Rio Grande do Sul. E, bom, creio que seja esse o aviso. Apenas relembrar que amanhã, às 18 horas, a gente vai ter a palestra do Panda via Facebook também, e via Zoom. E, bom, nós vamos repostar algumas informações amanhã sobre. Não vou me alongar demais, então, professor Boff, por favor. Obrigado, Igor. Obrigado ao João e aos demais membros do Diretório Acadêmico pelo convite de fazer a introdução do nosso palestrante de hoje. Oficialmente, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a essa mais uma etapa do ciclo de palestras que a gente está tendo pelo curso de Ciências Aeronáuticas da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Essa atividade, então, conforme dito, faz parte da Semana da ASA, um evento proposto em alusão às comemorações do Dia Aviador, que acontece na data de amanhã. Meu nome é André Boff, sou professor da entidade e com muita satisfação serei facilitador da atividade de hoje, auxiliando aí no processo de interação entre palestrante e ouvintes. O evento, então, é organizado pelo Diretório Acadêmico de Ciências Aeronáuticas com apoio do curso e da Escola Politécnica, sendo transmitido tanto pela plataforma Zoom, quanto pelo Facebook da escola. Quaisquer questionamentos em torno da fala do nosso palestrante poderão ser encaminhados via chat da própria plataforma Zoom ou ainda pelo Facebook da Escola Politécnica, os quais serão coletados e lidos ao fim da palestra, apresentados ao fim da palestra para o nosso palestrante, tá? A partir disso, então, é um grande prazer que anuncio a nossa fala de hoje com o comandante Francisco de Assis Souza Campos Lira, onde o comandante Lira se caracteriza como empreendedor e aviador brasileiro, iniciando sua carreira há 45 anos na aviação, sócio fundador de empresas nas áreas de aviação, infraestrutura aeronáutica, comunicação e marketing. Casado, 61 anos, pai de 2 filhos e natural de São Paulo, capital. Acumulou mais de 17 mil horas de voo em aviões comerciais e privados. Dentre inúmeras atribuições e ações, o comandante Lira participou como palestrante convidado de comissões especiais do Senado Federal e da Câmara com temas de infraestrutura para a aviação civil e regulamentação da lei da aeronáutica. Desde 2001 é membro de comitês consultivos da Embraer, da Honeywell e da Duncan Aviation, palestrante convidado de eventos da área de aviação em universidades e convenções. Palestrou em Estados Unidos, Suíça, Canadá, Inglaterra e, obviamente, no Brasil. É diretor do ICAS-BR, né, Conselho Internacional de Airshows, desde 2018, presidente do Instituto Brasileiro de Aviação desde 2017, sócio fundador e membro do Conselho Diretor do International Brazil Airshow desde 2016, vem concebendo desde 2013 o projeto Universidade do Ar e Aeroporto Escola, ação essa de capacitação e formação de mão de obra para a aviação civil brasileira nos âmbitos técnicos de graduação e extensão. Em 2013, foi consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento no projeto de desenvolvimento da malha aérea internacional, conectando o Brasil e países da região do Caribe. Desde 2011, criador e sócio fundador do primeiro aeroporto público internacional de propriedade e investimento 100% privado na região metropolitana de São Paulo. Entre 2007 e 2011, foi diretor, presidente do Conselho e CEO da Associação Brasileira de Aviação Geral. De 2010 a 11 foi membro do Conselho Diretor do International Business Aviation Council, entidade sediada em Montreal, que defende perante a ICAO os interesses da aviação de negócios. Em 2007 e 2011 foi membro do Comitê Gestor do International Standards for Business Aviation, um código de boas práticas adotado internacionalmente. Desde 2007 é CEO da Amaro Aviation, da Cifly Aviation, do GetBrew e da Escola Superior do Ar. Empresas de gestão, infraestrutura e educação aeronáutica. Empresas também sócias estratégicas da Jet Aviation, subsidiária da General Dynamics e da Embry-Riddle Aeronautical University, bem como da JHSF Construtora. Entre 82 e 87, foi um dos primeiros pilotos que participaram do lançamento dos voos internacionais da VASP para Estados Unidos e Caribe
e entre 78 e 82 cursou pela USP o curso de Administração de Empresas. Sem me estender mais, comandante Lira, fique à vontade, a palavra é sua. Oi, boa noite. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado em estar aqui essa noite conversando com vocês. O tema que me pediram para desenvolver é de gestão de empresa aérea e especialmente de propriedade compartilhada. De empresa aérea eu não tenho muita experiência de gestão, a não ser gestão de empresas do segmento 135, né, que é táxi aéreo, e agora nessa nova empresa que a gente fundou há pouco menos de um ano, a Amaro Aviation, de propriedade compartilhada, gestão de aviões de terceiros e também de táxi aéreo. Então, fiquei pensando, né, o que eu poderia conversar com vocês que vocês já não soubessem, né, uma vez que todos estão aí em cursos de aviação civil, devem ter já sido expostos a um volume muito grande de conhecimento sobre aviação civil. E eu fiquei me perguntando, né, o que eu poderia acrescentar de novidade àquilo que vocês já não soubessem ou tivessem recebido essa informação. Eu queria falar um pouco sobre cultura, né, especialmente quem está numa posição de gestão é o responsável por disseminar a cultura. E aí eu quero elencar, dentro de cultura, duas áreas muito importantes de conhecimento, né? No nosso caso de aviação, a cultura de segurança operacional e a cultura de servir. Né? A segurança operacional é um item inegociável, aquilo que a gente não pode abrir mão em nenhum aspecto. Então, nada na aviação tem precedência sobre a segurança operacional. Uma vez que a gente lida com vidas humanas, nosso principal e maior responsabilidade tem que ser a preservação das vidas humanas, a preservação de pessoas em solo que possam ser impactadas, né, pela uma operação de aviação, e a gestão da responsabilidade em transferir para todos os colaboradores da empresa uma noção de que nada existe se a nossa empresa não for a mais segura, a mais protegida de erros, de ameaças, especialmente de qualquer atividade interna ou externa que possa colocar em risco a vida das pessoas. Naturalmente, depois da vida vem a proteção ao patrimônio, né? Tudo que a gente trabalha são equipamentos de valor altíssimo, portanto, preservar o patrimônio depois da segurança das pessoas é uma prioridade. Depois temos segurança da informação. Segurança, de forma geral, talvez a principal prioridade de um gestor. E a figura do gestor é de transferir essa cultura para todos os níveis hierárquicos dentro da empresa. Então, cultura é uma atividade que funciona, o pessoal brinca, por gravidade. É top-down, tem que vir de cima. Então, quando o CEO ou o conjunto de gestores manifesta e expressa com clareza que qualquer pessoa está intitulada, empoderada, né, que é uma palavra clichê, mas que cabe nesse caso, a tomar decisões que visem a preservação da vida. A segunda cultura que eu quero abordar também hoje é a cultura do servir. Na Amaro Aviation, nosso fundador é o filho do comandante Rolim Amaro, Marcos Amaro. E o que o Rolim Amaro trouxe na TAM, desde a sua fundação? A cultura de servir, a cultura de ser anfitrião, de cuidar bem das pessoas,
de entender os passageiros como clientes, tê-los como máxima prioridade e perceber que sem clientes uma empresa também não existe. E que o cliente que se sente acolhido, que se sente bem tratado e que se sente prestigiado, ele faz duas coisas, ele retorna e ele nos recomenda. Então, também dentro da função de CEO e de gestor, está de disseminar essa cultura, que qualquer colaborador está empoderado a tomar decisões, sempre que essas decisões o façam crer que isso é fundamental para a cultura do bem servir. Então, mais do que isso, né, transferir cultura, o gestor não consegue fazer. Você não consegue estar presente em todos os lugares. A gente tem que delegar, a gente tem que transferir, nós temos que fazer com que a organização como um todo trabalhe eficientemente, mas a gente não pode estar presente em todos os locais, em todos os horários e em todos os episódios. Portanto, você, ao disseminar a cultura, você vai se replicar e vai estar presente através de outros colaboradores, mas que estarão tomando decisões autonomamente, como se fossem as minhas. Então, essa, na minha opinião, é a principal função de um gestor. Eu preparei aqui 4 slides que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está aparecendo a tela aí, gente? Está aparecendo, comandante. Perfeito. Esse é um trabalho que a gente ainda está desenvolvendo dentro da Amaro, mas que eu tentei colocar as nossas prioridades. E, como tudo, né, o que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha, né? Eu tentei olhar essa figura de várias formas. De colocar o que está em cima e o que está embaixo, né? E em cima estão a segurança operacional e a eficácia. E o que está embaixo é a eficiência e o desenvolvimento de pessoas, porque são pessoas que geram a segurança, que geram a eficácia, que geram a eficiência. Mas, porém, sem a segurança, eu não tenho eficácia, eu não tenho eficiência. Então, essa figura, né, essa roda, que eu brinco que é uma roda kármica, mas ela tem esse propósito de mostrar o que é prioridade para nós. Então, naturalmente, segurança operacional é a maior de todas. Sem ela, não existe empresa, não existe negócio, especialmente na área de aviação. Eficácia é atingir os propósitos, atingir os resultados, e é comparar os resultados atingidos versus objetivos. Então, aí é ter propósito, é ter um motivo. É por que nós estamos fazendo isso? Por que a gente está se apresentando ao mercado? Qual que é a nossa value proposition, nossa proposta de valor? E, a partir daí, tentar atingir esses propósitos da melhor forma possível. Então, a comparação de resultados versus objetivos é, estabelecidos os objetivos, os resultados estão compatíveis com eles, a gente já está atendendo aos nossos objetivos com os resultados que nós chegamos. Então, para mim, a eficácia tem tudo a ver com chegar lá. Minha proposta de valor é levar meus passageiros do ponto A para o ponto B com segurança, com conforto, com conveniência, com disponibilidade de aeronave, todos os fatores que nós julgamos que são os fatores indispensáveis para a satisfação do cliente. Conforto, conveniência, disponibilidade, pontualidade, horário, simpatia, atendimento caloroso, o avião bem cuidado, bem limpo, todo o processo de
recepcionar o passageiro e transportá-lo aonde ele quer ir, dentro das condições de segurança operacional, que aí sim, às vezes a gente pode não conseguir atingir o aeroporto de destino por uma questão meteorológica ou de uma infraestrutura deficiente. Então, a gente sempre vai tomar decisões, e aí a roda, esse sentido das setas é muito importante, porque eu só posso atingir a eficácia desde que a segurança tenha sido cumprida. Então, eu não posso ficar imbuído de um senso de missão que me segue para a segurança operacional, que me segue para o risco daquela operação. Então, atingir o propósito, ter a eficácia, ele é contingente da segurança operacional estar preservada. Bom, uma vez obtidos esses dois, eu estou voando com segurança e eu estou atingindo meus propósitos, né? Os resultados são aqueles desejados, aí eu preciso trabalhar com eficiência, eu preciso combater qualquer forma de desperdício, eu preciso verificar se esses resultados são condizentes com os recursos que eu empreguei. Ou seja, eu estou comprando combustível da melhor forma, da forma mais eficiente. Combustível, possivelmente, tem a qualidade sempre a mesma. Então, eu estou comprando pelo menor preço, eu estou comprando com os cuidados, e assim todos os recursos que a gente vai empregar, sejam recursos de manutenção, de treinamento, de insumos em geral que sejam necessários para a operação. Então, na eficiência é onde eu ganho dinheiro. Na eficiência é onde eu comparo tudo que eu estou atingindo de resultado versus todos os recursos que eu necessitei. Se houver desperdício de recursos, eu estou deixando o dinheiro na mesa. Se houver qualquer ineficiência, tem que ser trabalhada continuamente, isso são processos, né? Processos de ordem contínua, em que nós vamos buscar fazer mais por menos. Mas eu posso fazer mais por menos comprometendo a eficácia, ou seja, o propósito da empresa, ou comprometendo a segurança? Não. Então, por isso que a eficiência aparece ali em terceiro lugar. Ela pode existir, ela deve existir, ela é necessária para dar lucro o negócio, mas ela não pode comprometer nem a eficácia e muito menos a segurança. E aí a gente chega no último quadrante, que é o desenvolvimento de pessoas, em que são as pessoas que fazem tudo isso. Eu costumo dizer que uma empresa não é nada mais do que um amontoado de mesas e cadeiras. O que difere uma empresa da outra é a qualidade das pessoas. São as pessoas, a cultura, né, empresarial, a cultura que o gestor, né, e os administradores, os acionistas transmitem de forma top-down, mais os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que vão viabilizar todos os outros 3 quadrantes. Então, na gestão de uma empresa aérea, na minha opinião, é muito importante que a gente nunca perca de vista que nós temos que ativamente trabalhar cada um desses 4 setores, cada um dessas ênfases, mas sabendo priorizá-las. O que vem antes e o que vem depois. E, naturalmente, o desenvolvimento de pessoas, ele retorna para todos os outros 3. Também pessoas são as pessoas que entregam as promessas que a gente faz. Então, quando eu prometo alguma coisa para um cliente, eu, Francisco Lira, prometi para o André Boff entregar um serviço a um cliente, prometi outra coisa para o Igor, outra coisa para o Frederico, mas muitas vezes não sou eu que vou fazer a entrega. Quem vai fazer a entrega é um colaborador da minha empresa. É um
elemento que trabalha conosco e que ele tem que ter uma clareza cristalina entre o que eu prometi aos meus clientes versus o que eu mudei aqui sem querer. O que eu prometi aos meus clientes e o que ele entende ser a promessa que ele tem comigo. Ou seja, o meu colaborador tem que ter uma promessa muito similar à promessa que eu fiz ao professor André, por exemplo, para que ele possa entregar ao professor André, em meu nome, aquilo que foi prometido. E muitas vezes o colaborador tem uma interpretação de qual seja a promessa e ele entrega outra coisa. E aí o professor André vai ficar frustrado porque não foi aquilo que o Francisco Lira me prometeu. Me entregaram outro produto, outra coisa, outro bicho. Então, o trabalho do gestor, na maior parte das vezes, está em esclarecer as promessas feitas, os compromissos, né? Compromisso vem de compromessa, entre aquilo que a gente promete para o cliente e aquilo que a gente assume como promessa com os colaboradores. Porque senão o colaborador pode falar, mas eu não fui contratado para isso. Eu não tenho essa obrigação. E ele vai fazer uma leitura, uma interpretação daquilo que seria a promessa, o entregável, e vai entregar a interpretação, não aquilo que eu efetivamente vendi. Então, o foco de gestão, por isso que eu comecei essa conversa falando sobre cultura, né, tem que haver uma clareza muito grande. Eu, como gestor, eu passo a maior parte do meu dia conversando com pessoas, clarificando os conceitos, transmitindo cultura. Não é cultura educacional, é a cultura organizacional, é a cultura de como nós fazemos as coisas, como que nós entregamos os nossos produtos, como que as pessoas podem tomar decisões autônomas, em algumas circunstâncias, até sem consultar nenhum superior. Então, a gente sempre reconta casos de situações em que você estava numa situação de consumo e que, às vezes, o garçom tomou uma decisão a favor do cliente, ou o recepcionista do hotel, ou agente da empresa aérea. E a gente fica admirado quando percebe que aquela pessoa que está na linha de frente toma decisões a seu favor e você fica feliz, porque na maior parte das vezes a pessoa fala, eu tenho que consultar alguém superior a mim para tomar essa decisão, desse pleito que você está me fazendo. E a satisfação surge exatamente quando a pessoa está autorizada, empoderada, autônoma, capaz de tomar decisões a favor do cliente, ou eventualmente até contra o cliente, desde que ela tenha clareza conceitual de quais são as promessas da empresa, qual é a cultura da empresa. No nosso caso da Amara Aviation, a nossa cultura é de bem servir, de tratar o cliente como se fosse um convidado que estivesse frequentando a minha casa, num jantar ou numa visita. Então, eu vou recepcioná-lo na porta, eu vou ser atencioso, eu vou buscar acomodá-lo com todo o conforto e eu vou servir alguma coisa que eu imagine que seja a preferência. Isso é ser anfitrião. Isso faz parte da nossa cultura e faz parte do nosso DNA também, porque o Marcos Amaro, que é o nosso chairman, herdou isso do próprio pai, que transformou, numa certa época, a TAM na empresa que tinha a melhor percepção de acolhimento, de serviço, de atendimento, né? E era uma empresa que começou pequenininha. As 3 empresas gigantescas que haviam na época eram muito maiores, muito mais estruturadas, mas com essa filosofia de bem servir, ele tornou ela singular, ele tornou ela diferente. Ele tornou uma empresa que, aos poucos, conquistou o Brasil e o mundo. Depois ele veio a falecer
as sucessivas administrações posteriores foram deixando esse conceito de lado, essa cultura. E hoje em dia a nossa percepção como usuários é que a TAM é igual a qualquer outro. Numa certa época a TAM era muito diferente, era muito singular, era muito especial. Então a gente está na Amaro tentando resgatar esses princípios, porque eles funcionam sempre. Quem que não gosta de ser bem tratado? Quem que não gosta de ser bem acolhido, de ser que alguém lembre as suas preferências, de que alguém o chame pelo nome? Todas essas técnicas que um bom CRM, hoje em dia, computação é ótima para isso, né? Para relembrar preferências, relembrar o nome do cachorro, da sogra, do parente, e dar essa sensação de que alguém se importa. Mas, naturalmente, tudo isso vem depois da segurança operacional. Segurança é inegociável, é um valor inegociável. Então, nós, na nossa empresa, temos na liderança da segurança operacional o comandante Davi Barioni Neto. Ele começou junto comigo na VASP, nos anos 70 ainda. Eu migrei para a aviação executiva, ele continuou na aviação comercial e se especializou em segurança. Foi um dos fundadores da Gol. Aliás, ele foi o funcionário número 01 da Gol. Ele começou a Gol do zero. Depois ele foi presidente da TAM, e aí acabou tendo uma carreira de governo também, foi presidente da Apex. Mas qual que foi sempre a ênfase dele? Segurança inegociável. Então, ele foi conhecido e reconhecido por mudar, por exemplo, o padrão de segurança da TAM, quando ele foi CEO, para um patamar muito maior e muito melhor do que existia. Na questão de eficácia, de o bem servir, atingir os propósitos, o que nós temos? Nós temos o Panda Betting, que foi também cofundador da Azul, mas antes disso ele havia sido diretor da Transbrasil, tinha uma carreira enorme na aviação, mas que tem um olhar para acolher os passageiros. Ele fez um trabalho brilhante na Azul, e a Azul recentemente foi votada a melhor empresa aérea do mundo. E por que ela é a melhor empresa aérea do mundo? Porque ela tem aviões muito diferentes? Não, porque os tripulantes, que eles chamam de tripulantes, todos os colaboradores, os de solo e os de voo. Então, no check-in são tripulantes de solo. No avião tem os tripulantes de cabine, tem os tripulantes técnicos, no cockpit. Mas todos têm um olhar de prestar atenção no cliente, tentar chamá-lo pelo nome, entender as suas necessidades e tratá-los como hóspedes na sua casa. Isso fez toda a diferença e fez esse resultado espetacular da Azul ser eleita a melhor companhia do mundo. Mas eu não sei quantos de vocês vão lembrar, mas a TAM, uma época, foi eleita a melhor companhia do mundo. Exatamente por aplicar esse mesmíssimo conceito de tratar bem os passageiros como se fossem visitas na sua residência. Aí nós temos todo um outro time de gestão que busca eficiência, todo um grupo muito forte. Nosso CFO, o Décio, tem uma experiência internacional gigantesca e busca por eficiência, porque sem eficiência você não cumpre um dos mandatos principais de uma empresa, que é ter fôlego, ter fundo de reserva, ter fundo para investimento, para tecnologia, para renovação de frota, ter um fluxo de caixa, que hoje em dia o fluxo de caixa é a coisa que mais mata empresas, se você simplesmente não tem
recursos para honrar os seus compromissos. E aí você tem que ir ao sistema financeiro, tomar recursos emprestados, e aí todo o lucro que a empresa poderia ter acaba sendo capturado pelo setor financeiro, porque os juros no Brasil, todos sabem, são altíssimos, então você transfere lucro para a instituição financeira que está ali ajudando na administração de caixa. Então, dentro da Amaro, a gente tem um camarada especializadíssimo em gestão financeira, em cursos de pós-graduação em Kellogg, Wharton, todos os grandes nomes de administração do mundo, mas que exerce na prática esse dia a dia, que é manter a caixa d'água sempre cheia. Se você tem torneira enchendo a caixa d'água, mas você tem um ralo muito mais largo, você pode fazer o que for, mas a caixa d'água vai estar sempre vazia. O segredo de uma eficiência muito boa é ter uma vazão pequena comparada à torneira que enche a caixa d'água. Então, dentro da nossa visão de mundo, né, da nossa gestão da empresa, lidar com gestão de caixa e planejamento estratégico são elementos importantíssimos. Nós lá estamos fazendo um planejamento estratégico de longo prazo. Longo prazo eu falo 30 anos. No Brasil a gente costuma dizer que longo prazo são 5 anos, mas no resto do mundo longo prazo são 30. Então nós estamos tentando fazer planejamento de longo prazo com frota e visão de frota de longo prazo. Para isso, nós estamos com 2 consultorias muito importantes, uma na área de processos, né, de ter processos muito claros, ter treinamento de liderança, ter clareza nos value propositions, nas propostas de valor, o que nós pretendemos entregar para nossos clientes e como, e que isso seja permeado para todos na organização, com treinamento de vendas, treinamento de liderança. E a outra consultoria que nós estamos fazendo com muita ênfase dentro da gestão da Amaro é a consultoria de modelagem e simulação. Nós sabemos que uma equação com muitas variáveis, a matemática não consegue resolver. Quando você chega a 3, 4 variáveis, pronto, já são milhares de páginas de cálculos. Então, como é que se hoje em dia se endereça essas situações em que você tem equações com múltiplas variáveis, às vezes 10, 20, 30? Você faz modelagem e simulação. Você arbitra em premissas um range para cada, né, um intervalo para cada conjunto de variáveis e, através de simulação em computador, você roda múltiplos cenários, centenas, milhares, dezenas de milhares de cenários, e o computador, através de machine learning, né, de inteligência artificial, ele vai encontrando e otimizando o conjunto de variáveis que dê o melhor resultado. E que resultado é esse, né? No nosso caso, a gente está buscando o melhor enterprise value, quer dizer, o melhor retorno para os acionistas. Então, no nosso processo de planejamento estratégico, a gente está mapeando todas as variáveis que podem impactar o nosso negócio, arbitrando um range, né, um intervalo possível para essas variáveis, e o próximo passo é rodar isso em computadores, né, possivelmente usando até supercomputadores, que tem hoje em dia como contratar no exterior, para rodar milhares e milhares e milhares de cenários, cada um alterando um pouquinho cada variável, e o computador vai aprendendo aos poucos a otimizar o conjunto de variáveis
que dê como resultado o maior enterprise value. Então, esse é um trabalho também tem a ver com esse quadrante da eficiência, mas que nós estamos com muita ênfase buscando para entender e oferecer para os nossos acionistas o melhor retorno sobre o investimento, mas também para os nossos clientes a equação que melhor supra a demanda. Nós estamos focados em, pelo menos dentro do conceito de propriedade compartilhada de aeronaves, né, que é o modelo de negócio da nossa empresa, a gente está imitando o que se faz no exterior, né, na NetJets, na VistaJet, na Wheels Up, tem uma porção de empresas consolidadas no exterior que operam nesse mercado. E uma das coisas que despontou muito recentemente é, além da compra fracionada, né, de você vender uma fração do avião, a assinatura do avião. Você fazer avião por assinatura, em que você aluga uma cota ao invés de adquirir uma cota. E, finalmente, o Jet Card, também já existe há muitos anos em outros países, em que você adquire um cartão com um número pré-determinado de horas de voo, que te permite acesso ao avião com aplicativo, com um telefonema. Então, os produtos que a gente está modelando tem muito a ver com essa nova economia, a economia do compartilhamento, essa nova economia em que eu, às vezes, me sinto um dinossauro, né, dentro da nova economia. É a moçada como vocês que está nos ensinando essa nova economia. E eu presto uma atenção danada porque eu quero muito aprender sobre esse novo universo. E você não necessariamente tem que ser o proprietário de uma coisa. Você pode usar o serviço, né? A economia as a service. Então, hoje em dia, as grandes montadoras de automóvel estão oferecendo o carro as a service, que você não tem que se preocupar em pagar manutenção, pagar o IPTU, renovar o seguro, periodicamente. A única coisa que você tem que fazer é colocar combustível e sair com o carro. E, em determinado momento, eles vão te dar um carro mais novo ou zero para substituir esse e você simplesmente continua com essa assinatura. Você não tem que adquirir, não tem que se preocupar em vender, não tem que se preocupar com a depreciação na hora de vender e assim por diante. Então, a gente está buscando, dentro do nosso portfólio de produtos, ter o avião por assinatura, por exemplo. E trabalhar com plataformas em que possa dar um acesso rápido, um acesso instantâneo, que é a cultura do jovem profissional de hoje. Você não quer ligar, falar com telemarketing, muito menos ficar horas no telefone esperando falar com um operador. Você quer resolver tudo isso no aplicativo. Então, nós estamos buscando compreender esse universo, somar essas décadas de experiência que nós temos no aspecto de segurança, né, e de entregar aquilo que se prometeu, mas utilizar toda essa cultura de compartilhamento, de não ser proprietário, que os jovens profissionais de hoje estão nos ensinando. É uma cultura que, na minha época, a gente queria ter o carro, queria ter o avião. Muito embora o carro fique horas e horas parado na garagem, o avião semanas parado no hangar. Isso tem uma ineficiência terrível, né? Então, essa economia do compartilhamento, ela traz isso. Um ganho tamanho de eficiência que você pode rebater essa economia em benefício do cliente. Então, naturalmente, né, mesmo na propriedade compartilhada, se você tem 8 proprietários no avião, todas as despesas fixas vão ser divididas por 8.
Então, obviamente, salário de tripulação, que é uma despesa relevante, hangar, seguro, treinamento, subscrições, todas essas despesas podem ser rateadas. O que cada um vai pagar além dessa despesa é o custo direto operacional, o custo de voar, o combustível que você vai consumir durante uma viagem. Então, essas despesas são individualizadas. As outras despesas são compartilhadas. Isso dá uma acessibilidade para o cliente imensa. Quando o modelo de propriedade compartilhada foi lançado nos Estados Unidos há mais de 30 anos atrás, as fábricas de aeronaves, a gente chama de OEMs, combateram o modelo. Combateram sem nem saber o que era. Eles falaram assim, puxa, se essa empresa, a NetJets, está querendo vender um avião para 8 pessoas, é de se pressupor que minhas vendas vão cair 8 vezes, porque atualmente eu vendo um avião para cada pessoa. Esse foi o raciocínio, assim, primitivo que eles tiveram na ocasião, a primeira reação. O que eles não sabiam e depois perceberam é que o comportamento do mercado é uma curva normal, uma curva sino, uma bell curve, em que tem aqui no centro um grupo muito pequeno de pessoas capazes de comprar um avião inteiro, mas que, desdobrando na curva bell, tem um número exponencialmente maior de pessoas que pode comprar uma fração do avião. Então, o que ocorreu? Um aumento gigantesco de novos entrantes clientes, que não eram target das fábricas de avião. Então, aumentou a venda de avião ao invés de diminuir. O segundo outro grande grupo de interesse, que inicialmente teve uma reação muito refratária e muito contrária a esse modelo de negócio, foram as empresas de táxi aéreo, né? As empresas de táxi aéreo falam, puxa vida, mas o cara que compra um oitavo de avião é o cara que voa pouco, que é exatamente o meu cliente. Então, eu vou perder o meu cliente para esse modelo de negócio, que ele vai ser proprietário de um oitavo de avião, porque não voa tanto, e esse business de propriedade compartilhada é um adversário ao meu modelo de negócio, que é táxi aéreo. Novamente, outro equívoco, e a realidade se impôs completamente diferente. O que ocorreu? Você agregou ao mercado milhares de novos consumidores. Mas o modelo de propriedade compartilhada tem uma limitação. Não dá para todos voarem no mesmo momento. Né? Se todos quiserem voar, lá no caso dos Estados Unidos, no Thanksgiving, ou no Spring Break, ou em qualquer outra grande celebração lá no mercado americano, o sistema não comporta, porque tem 8 donos para voar um avião. Com muita sabedoria, você consegue acomodar, um sai mais cedo, outro sai mais tarde, você atende 2 dos 8, talvez, mas não atende todos. O modelo de negócios da NetJets na época foi de falar, bom, então tá bom, eu não vou poder te atender com o seu avião, o avião em que você tem um oitavo, mas eu vou ao mercado buscar um avião para você não ficar no chão. Então, nesse modelo de entender a necessidade do cliente e falar assim, olha, você não voa no seu avião, mas eu vou arrumar uma forma alternativa de transporte. A NetJets virou um gigantesco cliente do segmento de táxi aéreo, que acabou sendo beneficiário também desse modelo de negócio. Então, às vezes a primeira impressão não é a correta. A gente tem que dar tempo ao tempo e entender as reverberações, as coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, como eu disse, é um novo modelo para o Brasil. Também, quando nós iniciamos a Amar Aviation, nós observamos que a regulação brasileira não previa esse modelo de negócio. Muito embora já houvessem 2 ou 3 empresas de propriedade compartilhada no Brasil, a ANAC nunca havia regulado. Então, muito antes até de nós começarmos, nós fomos conversar com a ANAC.
e explicar o benefício de regular esse mercado. E o porquê que o mercado não crescia sem a regulação? Porque você não conseguia isolar a responsabilidade. Então, se eu tenho 8 proprietários de um avião e um dos 8 comete uma irregularidade, no modelo anterior, pré-regulação, todos os outros 7 seriam solidariamente responsáveis pelo erro, pela bobagem, pela ilicitude que aquele um teria provocado. Vamos dizer que, uma hipótese, esse um transportou drogas de uso pessoal no avião. Transportar drogas de uso pessoal em avião é a coisa mais estúpida a se fazer, porque ao transportá-las, você automaticamente é classificado como traficante. Deixa de ser para uso pessoal e você levar de um estado para o outro, de um país para o outro, enquadra-se no crime de tráfico. Na regulamentação anterior, era impossível isolar de que um dos 8 fez e cometeu uma irregularidade ou mesmo um crime. Todos eram solidários. Naturalmente que cada um dos outros 7, de uma forma ou de outra, ia acabar se liberando, mas depois de gastar um caminhão de dinheiro com advogado, ter a sua imagem, a sua reputação, muitas vezes arranhada, até explicar que ele não tinha nada a ver com aquele parceiro de propriedade compartilhada do avião. Então, quando nós fomos à ANAC, uma das grandes preocupações era como isolar a responsabilidade. Quem está a bordo é responsável pelo que faz. Quem não está a bordo, porque não faz parte daquela cota, não tem essa mesma responsabilidade objetiva. A ANAC está num momento espetacular em que eles ouvem muito. E isso é uma coisa muito importante, né? Quando o governo não ouve ninguém e regula, a chance de regular errada é muito grande. A ANAC, já de muitos anos, passou a fazer consultas públicas, passou a ouvir o regulado e não só fazer uma regulação mais antenada com as necessidades dos regulados, mas também passou a fazer uma regulação mais leve, mais light, mais ligeira, de modo a não sobre-regular, over-regular, ou como a gente possa falar. Então, com muita sabedoria, a ANAC promulgou uma legislação que é muito inspirada na legislação americana, que já existe há mais de 30 anos, portanto, já está em várias versões de aperfeiçoamento. Então, ela lançou uma regulação moderna, atual, que condiz com todas as preocupações que um proprietário pode ter. O que significa? Que a gente tem agora um modelo de negócio com segurança jurídica muito sólida, muito forte. E a gente está muito confiante, e a resposta no mercado das nossas visitas a clientes, a potenciais clientes, tem sido excelente, tem sido muito bacana. Então, a gente está muito feliz com o nosso start. A gente tem uma startup, mas que começa com dezenas de anos de experiência e, por outro lado, com um olhar muito atento para entender o que os jovens profissionais possam nos ensinar no sentido de entender essa tremenda transformação que o mundo está passando, de virarmos uma sociedade digital, uma sociedade de colaboração, de compartilhamento, tudo que a gente vê hoje, né? Airbnb, Uber, educação à distância, todos os paradigmas que a gente nunca imaginou que seriam atingidos em tão pouco tempo. Parece que essa pandemia acabou acelerando esses processos. Até a telemedicina, que se discutiu durante décadas se seria ético, aprovado, sei lá, ela acabou se impondo durante a pandemia
e provou que não faz mal a ninguém, só faz bem. Claro que não tem aquela análise clínica, mas ajuda, né? Especialmente vence distâncias. Mas eu acho que eu já falei demais e eu queria ficar por aqui na minha primeira parte e abrir aí para quem quiser comentar ou interagir. Obrigado, comandante Francisco Lira. A gente tem, sim, alguns questionamentos que a gente pode trazer. O pessoal foi se movimentando nos chats aqui e elaborando questões. Eu acho que a gente pode começar pelo fim, na ideia da economia compartilhada, conforme foi finalizando o assunto. Pode ser a primeira pergunta que a gente pode trazer. A pergunta, mais ou menos, na verdade são umas duas, mais ou menos, que elas fazem, solicitam como é que foi a questão do processo, né, de homologação da subparte K do RBAC 91, que trata da aeronave compartilhada pela Amaro Aviação, Amaro Aviation. O senhor poderia explicar um pouquinho mais como é que foi esse passo a passo aí desse processo? Então, como bem disse a ANAC, né, compartilhamento de aeronaves nunca foi proibido no Brasil, né? O que nunca havia sido era regulado. E por não ser proibido, até já existiam outras empresas de compartilhamento. Mas como eu mencionei, esse compartilhamento era passível de problemas de solidariedade na responsabilidade civil e criminal. Então, a regulação trouxe essa clareza de que o passageiro que está a bordo, ele tem naquele momento o controle operacional, ele tem naquele instante a responsabilidade por seus atos, né? E isso dá muita segurança jurídica para os demais, porque às vezes você vai ser sócio, né, de uma aeronave com pessoas que você nem ao menos conhece, o que é diferente de um processo normal de você fazer uma sociedade com alguém. Normalmente você faz sociedade com alguém que você conhece, confia, conhece a idoneidade e tudo mais, né? Quando você vai fazer sociedade com um desconhecido, você tem que se cercar de mais proteções. A regulação, ela foi feita em duas partes, né? A primeira, numa reunião da diretoria colegiada da ANAC, que votou o projeto e a relatoria do processo de subparte K. Então, ou seja, houve uma bênção da diretoria colegiada, do corpo de diretores da ANAC, para o que o relator havia proposto. Nessa decisão, já havia a indicação que uma instrução de serviço iria ser publicada, e ela foi realmente publicada recentemente, onde detalha todos os passos, todo o beabá, vamos dizer, de como fazer a certificação. Nós estamos no meio desse processo, ou seja, no meio não, no princípio, aliás, desse processo. Nós recentemente demos entrada na ANAC no processo de certificação da Amaro Aviation para o subparte K. Então, nós não estamos ainda certificados, nós estamos no processo de certificação. Como a gente também iniciou um processo de certificação do RBAC 135, que trata de táxi aéreo, e o táxi aéreo é ainda mais regulado do que o subparte K, o entendimento da ANAC e o nosso é que, provavelmente, se a gente já é compliant, se a gente já obedece tudo que o táxi aéreo requer, que a homologação do subparte K não vai ser tão difícil nem tão complexo. Por que eu digo isso? O RBAC 135, que trata de táxi aéreo, assim como o 121, que trata de empresa de transporte aéreo regular,
existe um transporte público de passageiros pagantes. Então, quando há um transporte público de passageiros pagantes, o órgão regulador tem a obrigação de zelar pelo bem-estar desses pagantes, que eles podem não ter a educação aeronáutica suficiente para separar o joio do trigo, para entender qual é a empresa boa, qual é a empresa mediana e qual é a empresa ruim. Então, sempre que há transporte público no Brasil, existe um dever desse transporte público ser fiscalizado pelo Estado de forma a proteger o direito do usuário que não obrigatoriamente precisa ser educado naquele tema. Já o transporte privado ocorre por conta e risco do usuário. Então, no transporte privado, a visão é que o Estado não precisa fazer esse oversight tão detalhado, tão forte em cima do regulado, porque, afinal de contas, ele está trabalhando, ele está transportando gratuitamente os seus amigos e familiares, e quem está a bordo não necessariamente não está pagando por um serviço e está assumindo o risco de estar lá. Isso é exatamente igual a quando você transporta a sua família ou seus amigos no seu automóvel privado, ou quando você utiliza um táxi municipal ou um ônibus municipal. O táxi é fiscalizado pelo Estado, o ônibus é fiscalizado pelo Estado. O veículo particular, ele é fiscalizado pelo Estado de uma maneira muito mais simples, muito mais descontraída, sei lá, a palavra que melhor se aplica aí. Aí tem situações, como é o Uber, né? Porque é um transporte privado que está recebendo passageiros pagantes. Então, criou-se uma necessidade de regular um serviço como o Uber, porque ele não é um táxi homologado que tem licença profissional e uma série de coisas, mas o Uber precisava encontrar aí uma regulação. O Subpart K também está nesse meio termo, né? Ele é um transporte privado, por isso que está no regulamento 91, que trata de tudo que é transporte privado de avião, porém ele tem algumas características que lembram um pouco o transporte público de passageiros. Não no sentido financeiro, né? Porque o nosso passageiro do Subpart K, na verdade, ele só está pagando custo. Não é um transporte em que há a premissa do lucro, como no táxi aéreo. O que a gente faz, nós cobramos uma taxa para administrar um avião que é cobrado ao preço de custo dos seus usuários, tanto no custo fixo, que é o rateio entre os cotistas, quanto no custo variável, que é pago por quem voa. Então, essa é a grande diferença fundamental, né? O Subpart K, ele é 91K, ou seja, é um transporte privado, feito por um administrador de programa, que somos nós, em benefício dos seus proprietários e familiares. E, uma vez que a resolução, a instrução de serviço foi publicada a questão de um mês atrás, nós estamos ainda no processo de certificação, o que não impede, como eu disse desde o começo, que a gente já possa iniciar a operação, da mesma forma como as outras empresas que precederam a publicação da regulamentação também podiam. Ninguém estava fazendo nada de errado, né? Não, ótimo. Complementando o questionamento ainda na linha do conceito de aeronaves compartilhadas, só remontando a ideia do negócio, quais foram as vantagens competitivas, né, que a Amaro Aviation teve no pensamento ou na elaboração do negócio aeronave compartilhada? O que foi pensado lá atrás para se inserir num contexto nacional que até então, até certo ponto, era até desconhecido esse tipo de serviço prestado no Brasil, né? A gente teve um insight muito interessante, que
o Brasil é um país imenso, né? O Brasil continental é até maior que os Estados Unidos continental. Os Estados Unidos só é maior que o Brasil quando incorpora o Alasca e o Havaí. Mas contíguo, o Brasil é até maior que os Estados Unidos. E o Brasil tem 5.674 municípios, se não estou equivocado. Mas nós hoje temos serviços aéreos regulares para cerca de 100 municípios. Na pré-pandemia, a gente estava atingindo 130, 140 municípios. E hoje, pós-pandemia, talvez a gente esteja com os 80 municípios. E no auge do lockdown, a gente só atendia 26 municípios. O que eu quero dizer com isso? O Brasil é muito mal servido por linhas aéreas regulares, né? Elas usam aviões cada vez maiores, o que tornam mercados impraticáveis, né? Quando a cidade é pequena e você tem um avião muito grande, o avião vai operar no vermelho. Então, quanto mais aumentaram os tamanhos dos aviões, menos cidades foram servidas no Brasil. No ano que eu nasci, haviam 335 cidades servidas por linhas aéreas. Você podia comprar uma passagem aérea e chegar em 330 cidades. Hoje, 100 cidades. Em contrapartida, a aviação geral brasileira, ela pousa em cerca de 3.000 cidades, dos 5.674, ou seja, mais da metade. É uma diferença muito grande. A capilaridade, a mobilidade do Brasil ainda é muito deficiente. Então, quando se fala que o Brasil tem a segunda maior frota de aviação geral do mundo, né, eu não sei se é motivo da gente se orgulhar de ter, ou se é uma tristeza que isso só existe porque a aviação comercial brasileira é tão pouco capilarizada, ou ela é tão pequena em termos absolutos. Outro número que impacta, né? Nós transportamos aí, no auge, 100 milhões de passageiros ano, para uma população de 220 milhões de habitantes. Ou seja, a gente chega a 0,4 da população brasileira transportada por ano. Um país de dimensões como o nosso, onde as distâncias são enormes, transporta de 3 a 4 vezes a sua população por ano. Significa que, se fossem 4 vezes, a gente teria que ter 800 milhões de passageiros em linhas aéreas. Ou, se fosse 3 vezes, nós teríamos que ter 600 milhões de passageiros. O dado trágico é que a gente só tem 100 milhões de passageiros. Tem uma série de explicações. Baixa rede de aeroportos, pequena, a baixa renda per capita do brasileiro, mas a nossa aviação comercial, ela é grande, mas para o tamanho do país ela é muito pequena. Então, voltando ao ponto, né, que nós temos 100 cidades servidas por linhas aéreas, umas 1.000 pistas pavimentadas no Brasil inteiro e 4.000 pistas no total. Você já imagina que tem 3.000 pistas que devem ser não pavimentadas, de terra, de grama, de cascalho. Nós fomos ao mercado escolher o único jato que existe em fabricação no mundo que pousa em pista de terra, que é o Pilatus PC-24. O Pilatus foi desenvolvido o PC-24 da Pilatus foi desenvolvido para operar em pista de qualquer tipo de pavimento. E nós percebemos nisso uma grande vantagem competitiva. A gente enxergou ali um diferencial muito grande. Outro dado que é bacana é que o Brasil é o maior mercado do mundo para a aeronave King Air, que é um turbo-hélice que pousa em pista de terra. Então, se o Brasil é o maior mercado mundial de King Air, é de se supor que, se a gente colocar um jato que faz tudo que o King Air faz, vai ter uma aceitação muito grande. Um King Air, para ir para o Pará, por exemplo, tem muito fazendeiro baseado em São Paulo, mas que tem fazendas no Pará, você demora quase 6 horas.
Se for no PC-24, você vai chegar lá, pousar na mesma pista de terra, mas tendo voado 3 horas e 15. Então, é uma vantagem competitiva que nós, quando estávamos pensando no nosso modelo de negócio, analisamos. Olha, durante a pandemia, muitos países tiveram quebra no PIB, como a Inglaterra, quebra de 10%, e o Brasil só teve quebra de 4% no PIB causada pela pandemia. O que segurou o PIB do Brasil? O agronegócio. Né? Enquanto o setor industrial caiu, sei lá, 20%, o setor agrícola não caiu praticamente nada. Então, no total, o PIB caiu 4%, mas não foi causado pelo agronegócio. O agronegócio, na verdade, sustentou o PIB brasileiro. Se o agronegócio é o motor da economia brasileira, nós procuramos a aeronave que pudesse atender ao agronegócio da maneira mais rápida, mais eficiente, mais veloz, e em vez de voar na altitude típica de um turbo-hélice, que é 27, 28 mil pés, o nosso PC-24 voa 45 mil pés, e ao invés de voar 500 km por hora, a gente voa 850 km por hora. Isso tem a ver com gestão do tempo, que tem a ver com o que o empresário mais preza no mundo, que é o seu próprio tempo. Eles usam o avião como uma forma de gerenciar tempo. Então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas a ideia é escolher um avião versátil que pode operar em mais de 3.000 aeroportos no Brasil, pavimentados ou não, com uma alta velocidade, com uma performance extraordinária, que vai no nível 450, 45 mil pés, portanto, com muito menor turbulência, muito menos afeto a gelo, tempestades e tudo mais. Então, essa foi a nossa decisão estratégica. Não, perfeito, comandante. Tem um questionamento também, ainda na linha de contexto de mercado, obviamente que interfere na Amaro, que como é que a empresa, a Amaro Aviation, está enxergando a entrada da Azul Conecta com a inserção dos caravans, atendendo as cidades menores, e ainda políticas de aquisição, políticas mais futuras de aquisição de Azul e Gol, por exemplo, nos mercados dos eVTOLs, né? As aeronaves elétricas aí. Qual que é a visão da Amaro Aviation? Respondendo primeiro sobre eVTOLs, é uma coisa que a gente estuda muito. Eu vejo o eVTOL como uma realidade, né? Ele vai acontecer, e vai acontecer num prazo mais curto até do que a gente imagina, essa é a minha percepção, mas o eVTOL, até pela característica de decolagem vertical, do tipo de alimentação elétrica, que a tecnologia de baterias ainda está sendo desenvolvida, elas ainda são pesadas, ele tem um payload muito pequeno, o eVTOL. Então, ele transporta 2, 3, no máximo 4 passageiros. E ele tem uma autonomia e um alcance reduzidos. Então, nós enxergamos o eVTOL como o grande conector das regiões metropolitanas, né? Da pessoa ter mobilidade dentro da cidade, por exemplo, uma cidade como São Paulo, em que, às vezes, ir para o aeroporto de Guarulhos demora 2 horas ou até 3 horas se estiver chovendo, o eVTOL vai ser, assim, uma ferramenta fantástica para a mobilidade urbana, mas eu não enxergo ainda o eVTOL num futuro próximo para o longo curso. A primeira parte da pergunta, né, sobre a Azul Conecta, sobre as empresas utilizando aviões de menor porte, eu acho isso fantástico, é o que eu sempre defendi no Brasil, que quando eu disse que, quando eu nasci, haviam 330 cidades servidas por linhas aéreas, é porque boa parte dessas cidades eram servidas por DC-3, que pousavam em pistas curtas e não pavimentadas. Então, o avião típico da Azul Conecta, né, o Cessna Caravan, ele pousa em pista curta e não pavimentada, mas ele transporta 9 passageiros. Portanto, é ainda um modelo de negócio que tem uma certa ineficiência.
O nosso passageiro, que é o passageiro que está disposto a voar num jato executivo, ele tem como prioridade máxima a gestão do tempo, né? Quanto mais cara a hora de trabalho dessa pessoa, mais apelo ele enxerga no transporte privativo de aeronaves. De certa forma, é a mesma decisão que a gente faz quando é jovem, adolescente, que a gente vai para a escola de ônibus ou de metrô, e um belo dia a falta de capilaridade dos sistemas metropolitanos no Brasil, de ônibus e de metrô, faz com que a gente julgue que ir de carro a gente ganha tempo. É quando a gente põe preço na nossa hora que o carro passa a fazer sentido. E se você muda a escala, né, muda a escala de valores, existem empresários cuja hora de trabalho vale 10, 15 mil dólares. Então faz todo sentido ele voar num avião que custa 2 mil dólares por hora, porque se ele economizar 1 hora de trabalho, ele economizou 15. Se ele economizar 2 horas de trabalho, ele economizou 30 mil dólares. E, como a gente sabe, o Brasil, nessas 100 cidades, tem cidades que têm um voo por semana. Então, se esse empresário vai para essa cidade para fazer uma reunião de 2 horas de duração, o que ele faz? Espera uma semana para pegar o voo de volta? Né? É essa ineficiência que ele não se pode dar ao luxo, porque ele tem que atribuir valor à sua hora. Então, quando você tem um jato executivo à sua disposição, você tem total controle da sua agenda, você tem privacidade para discutir assuntos sigilosos, estratégicos da empresa com os seus colegas de diretoria, por exemplo, e você pode tratar, porque não tem, como num avião comercial, pode ter alguém, um jornalista ou um competidor escutando a sua conversa. Então, num voo comercial, você se abstém de tratar de assuntos estratégicos. Num voo comercial, você não tem o controle da agenda e muito menos do itinerário. Às vezes, para ir ao seu destino, você tem que ir a Brasília, fazer uma conexão, trocar de voo, para poder chegar no seu destino. E com um avião executivo, você escolhe o seu itinerário, você faz 2, 3 cidades por dia. Na nossa frota tem um grupo que é do varejo, que eles abrem todas as semanas 2 lojas. E eles têm um avião especificamente para fazer o procurement de locais para a implantação dessas lojas. Então, o avião passa 4 dias por semana rodando regiões do Brasil com corretores e com times de negócio para avaliar aonde a expansão da rede de varejo vai seguir. São atividades que você tentar fazer de aviação comercial ou, pior, de automóvel, você vai ter uma ineficiência tremenda. O teu custo, homem-hora, vai ficar altamente prejudicial. O avião, nessa hora, se torna uma ferramenta de trabalho. Muito bom, muito bom. A gente agora tem uns questionamentos que são mais atribuídos à gestão da Amara Aviation. Uma delas diz respeito ao assunto introdutório lá no direcionamento da cultura, né? A cultura de ownership, né? Que foi citada no início. Como é que a Amara Aviation desenvolve dentro da sua empresa a cultura do sentimento de dono, né? De parte de seus funcionários, né? Quais fatores depois serão avaliados nos seus contribuintes ali que trazem essas características, né, de sentir-se dono da empresa? Essa sensação de pertencimento e de ownership são coisas que a gente atribui muito valor. Tanto que a gente já está iniciando os processos de programas de stock options, programas de distribuição de direitos à aquisição de ações, mas especialmente de dar importância aos colaboradores, fazê-los sentir que são eles que fazem a empresa. A empresa não é o dono, não é o CEO que faz, a empresa é feita
especialmente por quem está na linha de frente, por quem está lá no corpo a corpo, atendendo o cliente, seja por telefone, seja dentro da aeronave, seja em solo. Então, essas pessoas têm que ter esse senso de pertencimento. E, naturalmente, stock options é uma forma de você reconhecer, mas, no nosso entendimento, o salário está em terceiro lugar nos fatores decisórios para você trabalhar numa empresa, né? A primeira é se sentir parte de um propósito. Você adquirir esse senso de propósito e enxergar que existe uma missão que você faz parte. Então, você passa a ser um evangelizador do seu negócio. E o segundo é ser ouvido. Saber que dentro da organização, o que você falar vai ser ouvido. Talvez não seja a decisão que vai ser tomada. Mas uma coisa que eu aprendi no cockpit é que você é tão melhor comandante quanto melhor você souber ouvir o copiloto. Por quê? São duas cabeças pensando. Se houver o power distance, né, aquela sensação de que um é o master, super captain, e o outro é o copiloto que acabou de entrar na empresa. O copiloto vai se sentir inibido de manifestar opinião, de advogar as suas opiniões, e vai ficar com medo de ser criticado se ele der uma bola fora, por exemplo. Eu tenho uma visão de mundo completamente diferente dessa. Eu acho que o gestor tem o dever e a obrigação de ouvir a todos. Muitas vezes ele vai tomar decisões solitárias, mas as decisões que ele tomar vão ser tão melhores quanto melhor ele souber ouvir os seus subordinados, e que esses subordinados tenham a sensação de fazer parte de um time, de serem colaboradores no sentido verdadeiro da palavra, né? Ele não está lá para trabalhar 9 to 5 e receber o salário e desesperado para casa para ter um minuto de sossego. Ele tem que estar engajado, ele tem que ter essa sensação de pertencimento, ele tem que ser ouvido e ele tem que ter ele tem que vestir o propósito do negócio, né? Que nem eu estou vestindo a camisa da empresa aqui, literalmente. Eu acho que são os valores que a gente quer transmitir para todos os nossos colaboradores, e isso reflete nos clientes. O cliente percebe isso, o cliente reconhece isso, ele se sente bem de ver uma empresa onde as pessoas se sentem bem. Então, essa é a visão que a gente aprendeu dentro do cockpit, mas que ela pode permear toda a organização. Perfeito. Trazendo um pouquinho mais para a realidade do nosso momento. A pandemia impactou as empresas de diversas maneiras, e o setor da aviação talvez tenha sido um dos mais prejudicados. Como que esse cenário, as ilhas e vivendo em sociedade, como que o funcionário ou colaborador da Aviation Amaro passou por esse momento, né? E como isso afetou, ou se não afetou também, a sua atuação, né? Nesse papel de sentir-se dono da empresa. Olha, a gente começou a Amaro Aviation na pandemia, né? Uma vez eu li em algum lugar que as maiores empresas e corporações do mundo, a IBM, a Xerox, começaram no meio das piores crises econômicas. Então, eu acho que crise não é desculpa para você ficar trancado, se lamentando dentro de casa e pensando como o mundo é cruel e dramático e tudo mais. São oportunidades, né? Mesmo antes da pandemia, eu nunca fui do tipo de gestor que quer ver cara crachá todos os dias.
Na nossa empresa, até na Cifly, anterior à Mara Aviation, quando o colaborador precisa resolver algum assunto pessoal, o compromisso dele não é com o relógio de ponto. O compromisso dele é com entregar aquele trabalho, aquele resultado que dele é esperado. Se ele vai fazer isso no escritório, né, é muito agradável, porque a gente tem uma interação diária, é rico você interagir pessoalmente. Mas se a pessoa trabalhar de casa, para mim, eu vou medir se ela consegue entregar aquilo que foi combinado. Então, durante a pandemia, naturalmente, todos ficaram em casa, especialmente nos primeiros momentos de lockdown, mas devido ao fato da aviação ser uma atividade essencial, nós tínhamos a possibilidade de ir ao escritório. E a gente tem também um terminal em Guarulhos, tem o aeroporto Catarina, que não interromperam de forma nenhuma as operações. O que nós fizemos para quem não se sentisse confortável em comparecer ao escritório, podia ficar em casa sem nenhuma crítica, nenhuma cara feia, nem nada. O compromisso era, como eu falei, entregar. Para quem se sentia à vontade, à medida que foi avançando a vacinação, mais pessoas se sentem à vontade. Pra você ter ideia, o nosso diretor financeiro, até hoje, ele não se sente à vontade de ir ao escritório. Isso absolutamente não muda nada, porque ele entrega tudo o que é esperado da parte dele. Então, a gente não tem o prazer de desfrutar da companhia, de tomar um cafezinho ali no intervalo, mas são contingências. Então, muito antes da pandemia, eu já não enxergava esse modelo de trabalho cara crachá como sendo o ideal. Em alguns aspectos é bom, porque às vezes você tem ali os insights, trabalhar em equipe é muito agradável, é muito gostoso. Às vezes a gente quer uma oportunidade de sair um pouco de casa, de ir ao escritório, mas eu nunca vi isso como uma obrigação sine qua non. Claro que para os tripulantes não tem essa opção, né? Eles têm que estar dentro do avião. Ainda não dá para pilotar remotamente. Bom, obrigado, comandante. Eu acho que há uma última pergunta no chat aqui, que é do Thiago. Ele é bem específica de gestão de marketing, tá, comandante? Vamos ver se a gente consegue ver junto. Então, comandante Lira, referente à gestão de marketing, gostaria de saber qual a importância para uma empresa nova como a Mara Aviation de ter influenciadores a representando, como, por exemplo, a Silvia Braz. Possivelmente é feito um estudo de reputação para associar o influenciador à essência da empresa, que no caso da Mara é oferecer um alto padrão de serviço. Como se dá esse processo de escolha? Olha, nós também estamos aprendendo essa nova forma de comunicação, que são os influenciadores, que têm essa presença maciça em Instagram, em Facebook, em LinkedIn, e Twitter e tal. Então, é um aprendizado para nós. Nós não temos respostas assim qualificadas para te dizer hoje em dia. Naturalmente, claro, né, você associar a sua imagem a pessoas de boa reputação é absolutamente necessário, né? Na Amaro tem um lado de lifestyle que é importante, porque vamos dizer, pessoas que monetizaram o seu negócio, que fizeram IPO, ou que venderam parte da sua empresa, fizeram uma fusão, aliás, foram adquiridas através de um processo de M&A, normalmente elas têm uma agenda muito mais flexível e estão buscando aproveitar um pouco depois de trabalhar alucinadamente por décadas, às vezes. Então, para essas pessoas, o apelo de lifestyle tem muito significado. Para quem está engajado na atividade de trabalho, normalmente eles não são influenciados por esses influenciadores, porque muitas vezes não estão nem abrindo o Instagram por falta de tempo. E aí a gente busca
alcançá-los, né, por outros meios, através de palestras que a gente está programando, palestras com economistas que vão explicar melhor o modelo de compartilhamento, a racionalidade de você gerenciar a despesa, né, de um método de transporte tão caro como a aviação. Então, no agronegócio, a gente tem uma abordagem diferente, mas eu acho que o Panda, que parece que vai fazer uma palestra amanhã, ele é professor, master, PhD nesse tema, né? Eu sou aluno dele em todas essas áreas. Eu tenho certeza que ele vai responder. Eu até peço que você replique essa mensagem, essa pergunta amanhã para ele, porque certamente ele vai dar uma resposta muito melhor e mais completa do que a minha. Mas eu estou adorando ver e aprender sobre novas mídias e novas formas de comunicação. A gente fez divulgação em revistas, a gente fez divulgação em assessoria de imprensa, mas aquilo que se conhecia como marketing, né, o marketing de mídia, de anúncios, televisão, ele está sofrendo uma transformação radical. E eu não sei se todo mundo está pronto para tamanha transformação. Nós certamente estamos tentando aprender e, por muita sorte, tivemos a chance de convidar e o Panda aceitar vir trabalhar conosco, e ele tem uma vasta experiência nesse aspecto. E o próprio Marcos Amaro também é um cara muito conectado. Não sei se vocês sabem, ele, além de empresário, né, ex-acionista da TAM, ele fez o turnaround de uma rede de óticas e vendeu para uma multinacional por um valor muito bacana, mas ele é um artista plástico, uma produção artística enorme, ele mantém gratuitamente um museu em Itu, um museu de arte contemporânea, que é maravilhoso. Então, ele também traz esse espírito de inovação na comunicação. Muito bacana. Já convidamos, então, o Thiago Fagundes, que fez a pergunta, para amanhã, né? A palestra com o Panda, que a professora Cláudia vai estar acompanhando junto lá, para ele fazer essa pergunta no momento lá junto com o palestrante. Mas, comandante Francisco, a gente está encerrando os questionamentos por aqui. Faço o agradecimento meu pessoal, foi um prazer enorme ter essa conversa, aprendizado, né? Conhecer um pouco mais da Amaro Aviation e de todo o pensamento que você como gestor e que a empresa está realizando frente a alguns assuntos que são bem novidades, né? Como o compartilhamento de aeronaves e alguns outros pontos que foram trazidos na palestra. Pessoalmente agradeço a participação e agora eu passo a palavra então ao Igor, que é do Diretório Acadêmico, para fazer o encerramento aí. Muito obrigado. Hein? Obrigado. Bom, então, obrigado, comandante Lira. Como eu te disse antes, é muito bacana receber o senhor aqui no DACA. Professor Boff também, queria agradecer por ter mediado esse painel. E queria agradecer o pessoal também pela presença, e que no chat a gente já está colocando o link para as aulas complementares, assim, mas no final da noite a gente já coleta e já faz o envio para a universidade. Então, também não esperem a sala fechar, o quanto antes vocês fizerem melhor. E, de novo, eu quero agradecer de novo. Mesmo amanhã a gente tem outra palestra, eu quero agradecer aos meus colegas do diretório também por estarem juntos nesse projeto, que foi complicado nesse ainda ano de pandemia. E a gente pôde ver resultados muito bons e já trabalhando para o ano que vem, trazer uma semana da asa ainda melhor para todos. Então, boa noite. Não sei se o João tem algum outro aviso para dar, mas eu quero agradecer e amanhã nos encontramos de novo na palestra do Panda. Tá certo, foi um prazer. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite a todos também. Boa noite.